Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre um assunto que está preocupando a milhares de brasileiros: a crise sistêmica nas empresas brasileiras. Em bom português, quebradeira geral. Será? Vejamos. Recentemente, temos recebido várias notícias pelas revistas especializadas de empresas importantes do cenário brasileiro apresentando um alto grau de endividamento. Aqui a gente pode citar a Marisa, a Tokstok, a CVC, a Livraria Cultura, dentre outras empresas como a Light, a própria Oi, que recentemente reabriu seu processo de recuperação judicial. Vamos ver o que é que de fato acontece nesse cenário. Estima-se que até o final desse ano, essas empresas de diversos segmentos, elas vão apresentar um endividamento na casa dos 260 bilhões. É isso mesmo, 260 bilhões com B de bola. Vamos ver quais são os motivos que levaram essas empresas a esse cenário tão preocupante. Antes da pandemia, essas organizações já estavam com alto grau de endividamento. E ao chegar ao isolamento social, essas empresas perderam naturalmente o seu volume de vendas e tiveram que captar recursos com terceiros, ou seja, aumentaram ainda mais a sua dívida com terceiros. Ocorre que a aposta que ao passar a pandemia, elas teriam seu volume de vendas recuperado. Só que isso não aconteceu. E para piorar a situação, a taxa Selic, ela saiu de 2% no início de 2021 para quase 14% agora. E isso encareceu o recurso, o crédito. Além disso, a pressão inflacionária fez com que a margem de lucratividade dessas empresas diminuísse. Os produtos ficaram mais caros, os produtos para comercialização ficaram mais caros, e essas organizações não conseguiram repassar o preço para o seu consumidor. Então, diante desse cenário difícil, quais seriam as soluções? A primeira é captar recursos novos no mercado. A outra seria trocar dívidas por ações e, principalmente, conseguir o alongamento da dívida. Então, qual seria o principal desafio para encontrar soluções? É porque para conseguir recursos novos, precisa combinar com os bancos. E os bancos estão considerando todo esse contexto de altíssimo risco. Então, eles estão liberando menos crédito no mercado, a taxa de juros bem elevadas. E a pergunta que fica é se as demonstrações contábeis refletiam essa realidade. Então vejamos. No caso da Marisa especificamente, eu trouxe aqui 3 indicadores. Um indicador de liquidez, um de endividamento e o outro de rentabilidade. A fonte dos dados, naturalmente, foram as demonstrações contábeis que ficam disponíveis no site da Marisa, lá na aba Central de Resultados. Vamos lá. Nesse caso, ele usa o ativo circulante, ou seja, o conjunto de bens e direitos que serão liquidados no curto prazo, menos de um ano, dividido pelo passivo circulante, conjunto de obrigações de curto prazo que irão ser exigíveis com menos de um ano. E o indicador da Marisa está apresentando 1,36. O que é que isso significa? Que para cada R$ 1 de dívida, a Marisa tem R$ 1,36 para pagar. Em linhas gerais, em linhas muito gerais, esse indicador ele é positivo quando ele dá acima de 1, que é o caso da Marisa. No entanto, para a gente compreender se ele é um indicador adequado ou não, nós precisamos comparar com empresas similares e também com o efeito em outros indicadores. Vamos analisar agora o endividamento, a participação do capital de terceiros sobre recursos totais. No caso da Marisa, esse indicador apresenta algo bastante preocupante. O endividamento com o capital de terceiros está em 73%. Em média, as empresas brasileiras e até as multinacionais apresentam uma dívida com terceiros ali na casa de 55%, mais ou menos. A dívida não necessariamente é ruim. Depende de como ela está sendo utilizada e da característica dela. Então, imagine uma dívida de longo prazo que é utilizada para ampliar os ativos da empresa, a sua capacidade produtiva, para que ela possa produzir mais, vender mais e lucrar mais. Essa é uma dívida ok, é uma dívida bacana. Agora, se eu pego uma dívida de curto prazo para pagar dívidas, aí não. Aí a empresa ela está
se endividando, ela está fazendo pedaladas. O outro indicador que eu trouxe foi a margem líquida, ou seja, qual é o percentual de lucratividade sobre a receita total. E nesse caso da Marisa, infelizmente, até o terceiro trimestre de 2022, ela está apresentando um prejuízo na casa dos 200 milhões de reais. Pessoal, qual é a importância da recuperação dessas empresas? Essas empresas são tradicionais, são empresas importantes do cenário brasileiro. E elas geram riquezas e distribuição dessas riquezas. Aqui nós temos a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, que é justamente o demonstrativo que vai apresentar como essa riqueza é gerada. No caso da Marisa, nós temos aqui quase 300 milhões de reais pagos em salários e encargos sociais. E temos também quase 260 milhões de reais pagos em impostos, taxas e contribuições. Então aqui é apenas dois aspectos da importância da recuperação dessas empresas. Bom, pessoal, é isso. Aqui fica a nossa torcida para que os executivos, consultores, as partes relacionadas encontrem caminhos para a recuperação dessas empresas tão importantes. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E não esqueça de fazer a inscrição em nosso canal do YouTube.